Oi pessoal, beleza? Estamos aqui de volta no canal Vai Dar Tunada. Meu nome é Edilson Júnior. Eu estou aqui para falar com vocês. Nós vamos fazer um vídeo sim hoje. Vai ter um vídeo top hoje. Vai ser um vídeo react, coisa que eu não faço há muito tempo aqui, porque realmente devido a muitas coisas, como eu já expliquei a vocês toda a situação do mundo. Mas vamos ter um react agora nesse exato momento. Eu gostaria de falar com vocês um pouco antes de começar o react, deixando bem claro que os vídeos vão sair, entendeu? É porque realmente tem que ter uma logística boa pra mim. Os vídeos não saem todos, porque eu não sou Felipe Neto, eu não sou David Jones, eu não sou o Você Sabia, eu não sou isso, entendeu? Eu sou só apenas um cara que grava vídeos quando ele tem uma ideia boa, que ele acredita ser boa, grava um vídeo pra vocês verem aqui na plataforma chamada YouTube, beleza? Esse é o meu modo de agir, entendeu? Então é isso que eu queria deixar isso bem claro pra vocês. Então, eu vou fazer um react de um negócio muito legal. Eu gosto de história, eu até acho que vocês também gostam de história. Também de um vídeo que explica muito bem a história por trás do nosso Brasil. A história vai ser sobre... tem a ver com a Holanda e tem a ver com o Nordeste. O nosso Nordeste e a Holanda. Quem já entendeu essas palavras que eu já falei, já entendeu o que eu quis dizer, né? Então, vamos ver um react aqui do canal DGP Mundo. Eu admiro bastante o trabalho desse cara. Infelizmente ele parou com o vídeo, parou com o canal, sumiu, não sei o que aconteceu com ele. Eu espero que ele esteja bem, que talvez um dia ele volte a gravar os vídeos, porque esse canal aí dele de geografia e de história é muito bom. Recomendo bastante vocês verem todos os vídeos dele. E é isso, nós vamos fazer um react agora desse vídeo aqui, que tem a ver com a Holanda e tem a ver com o Nordeste. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês verem os próximos vídeos e compartilhe para gerar aí, para todo mundo ver o meu trabalho, todo mundo realmente conhecer o meu trabalho bacana que Vai Dar Tunada faz ao longo desses 3 anos. Vamos fazer 4 anos no final do ano. 4 anos baita trabalho de dedicação, foco, entendeu? Sempre se esforçando ao máximo para entregar os melhores vídeos possíveis para você, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos, fique com o react, já eu volto. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta, vamos começar o react já, beleza? Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês já estão vendo aqui, ó, já vou tirar esse negócio aqui, ó. Já tem uma pergunta: e se o Nordeste tivesse sido colonizado pela Holanda, entendeu? Porque teve uma época no Brasil, no século 17, pronto, foi no século 17 quando a Holanda tentou fazer uma espécie de colônia dentro do Brasil, na área da região Nordeste. Vocês vão entender. Eu vou iniciar o vídeo aqui, entendeu? Então não quero estragar a experiência para vocês. Vejam esse vídeo comigo, depois vão no canal, se vocês quiserem ver sem a minha cara, sem a minha reação e tudo mais, vão lá no canal dele e vejam esse vídeo. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, beleza? Para vocês verem tudo bonitinho. E é isso, beleza? E é isso, pessoal, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, começando já. E se o Nordeste tivesse sido colonizado pela Holanda? Como ele poderia ser hoje? E o que poderia ter acontecido? Bom, para quem é novo no canal, esta é uma série em que tentamos imaginar o que poderia ter acontecido se algo na história tivesse acontecido de maneira diferente. E ela serve tanto para imaginarmos o que poderia ter acontecido, como também para conhecermos a história em questão. Neste caso, a invasão holandesa ao Nordeste do Brasil colônia, que durou de 1630 a 1654. Primeiro vamos aos fatos. Naquela época, Portugal estava sob o domínio espanhol, a chamada União Ibérica. Neste tempo, a comunicação entre as colônias não era muito boa e as notícias demoravam muito para se espalhar. O Brasil era um grande produtor de açúcar, que naquela época era muito caro. Então a Holanda tenta invadir a Bahia, porém falha e depois invade Pernambuco e vai se expandindo, formando assim a Nova Holanda. As fronteiras eram essas. Esta era a bandeira e a capital era Mauritsstad. Bom, os holandeses foram até bem aceitos pelos moradores de lá, que estavam insatisfeitos com a União Ibérica. E esse cara, Maurício de Nassau, era muito popular no lugar e fez várias negociações com os senhores da época.
Bom, os interesses dos holandeses eram financeiros, obviamente, mas eles tinham bem mais interesse no local em si do que os portugueses na época, e de fato construíram algumas coisas na cidade, como pontes, casas e até melhoraram a infraestrutura durante este período. A cidade de Mauritsstad, ou Recife, foi a mais importante cidade da América na época, principalmente pelo comércio que acontecia ali. Cerca de 80 mil holandeses vieram para a colônia. A maioria soldados, ex-soldados e comerciantes. Como geralmente vinham mais homens, eles acabaram fazendo amizades com as nativas. Então, ainda hoje é possível encontrar descendentes deles nessa região. Outra curiosidade é que foi mandado um pintor europeu para pintar as paisagens e pessoas da região, como uma espécie de documentário para a coroa holandesa. E essa foi a primeira vez que algum lugar da América foi documentado por um pintor europeu. Isso era bem importante na época. Bem, estava indo tudo bem até que Nassau teve que voltar para a Holanda. Os novos governantes não souberam agradar os locais. Eles acabaram aumentando os impostos e os senhores e a população ficaram putos. E com a ajuda dos portugueses expulsaram os holandeses. Então eles foram para o Caribe, levando o conhecimento da cana-de-açúcar produzida no Nordeste do Brasil. Interessante foi o seguinte, que essa invasão foi no local onde é conhecido como a Estrada da Batalha, que fica na região metropolitana do Recife, onde também lá perto tem um monte que é conhecido como Monte dos Guararapes, onde também tem um parque conhecido como Parque Nacional, Parque Histórico Nacional dos Guararapes, entendeu? E é bem perto da Estrada da Batalha, onde ocorreu essa expulsão, que foi em 1652, se eu não me engano. Eu errei a data, se eu errei a data, desculpa, eu vou colocar a data certa aqui já. Mas se eu acertei, beleza, foi em 1652. Mas então, essa área agora, hoje em dia, é um parque onde as pessoas podem ir, que fica no pico do monte. Não, lá em cima mesmo, lá em cima, subindo assim o monte, subindo, entendeu? Aí a pessoa vai lá, tem lá algumas informações de como foi a batalha, tudo, não sei o que. E muitos dizem que essa batalha da expulsão dos holandeses pelos portugueses e até pelos nativos, pelas pessoas que moravam aqui em Pernambuco, foi onde cresceu o sentimento de patriotismo pelo Brasil. Foi onde nasceu aquela sensação de que não, o Brasil, a gente tem que defender o Brasil, a nossa terra, a nossa pátria, nós temos que defender, temos que lutar por ela. E foi aí nesse episódio da insurreição, que é conhecido como Insurreição Pernambucana, quando eles expulsaram os holandeses, do local onde é conhecido como a Estrada da Batalha, que eu fui ver, é uma estrada mesmo, é uma estrada que liga Recife, liga também outras cidades da região metropolitana como Cabo, Jabotão dos Guararapes, leva também para outros destinos dentro da região metropolitana. Então, é uma estrada realmente bem útil, leva para muitos lugares, e foi nessa estrada onde aconteceu a insurreição pernambucana de 1652, se eu tiver certo, se eu tiver acertado o ano. Se eu não tiver acertado, bota aqui na edição, beleza? Para vocês entenderem. Porque informação errada não é comigo, não gosto de dar informação errada. Se eu dou, eu corrijo no vídeo, beleza? Só isso mesmo que eu queria dizer, um comentário rápido. Vamos continuar o vídeo. Para este lugar. Como os holandeses sabiam refinar o açúcar e os portugueses não, eles acabaram tendo uma grande vantagem e dominando o mercado. E o Brasil entrou na crise do açúcar. Bem, mas se isso nunca tivesse acontecido, e se os holandeses continuassem no Nordeste? Eles seriam um surinamizão da vida, véi. Bom, vamos ser um pouco mais criativos. Se estudarmos um pouco a história das colônias holandesas, veremos que eles não realmente colonizavam o local. Ou seja, eles não se mudavam para lá. Isso provavelmente se aplicaria em partes na Nova Holanda, mas para a época bastante holandeses vieram para a colônia. Então acho que seria a colônia com maior influência dos holandeses em relação às outras. Como aconteceu nas colônias caribenhas, os holandeses traziam escravos para trabalhar nas plantações, lembrando que já existiam escravos no Nordeste antes da chegada deles, mas provavelmente viriam mais. Com a abolição da escravidão, talvez eles iriam trazer indianos e javanenses, assim como aconteceu em Suriname, mas isso não é certeza. A colônia da Nova Holanda seria muito importante naquela época por causa da produção de açúcar. Seria ainda mais importante do que foi para os portugueses. Bom, por falar neles, provavelmente aconteceriam várias tentativas de retomadas das terras. Mas se os holandeses continuassem com o apoio da população local, a reconquista portuguesa seria bem difícil de acontecer.
O fato de não possuir o Nordeste também afetaria muito a história do Brasil, e suas fronteiras poderiam ser um pouco diferentes nos dias atuais, mesmo em outras partes do mapa. Por falar nisso, a relação entre a Nova Holanda e o Brasil colônia não seria muito boa não, mas com o passar dos anos, com a independência de ambos, eles provavelmente ficariam de boa. A Nova Holanda seria um dos países mais distantes dos outros países da América do Sul, culturalmente falando, e provavelmente teria melhor relação com as ilhas holandesas do Caribe, assim como a Guiana e Suriname. Enquanto isso, a relação com os outros países da América Latina não seria tão grande assim, mas obviamente teria que acontecer. E sobre a religião? Bom, os holandeses são protestantes, isso já seria uma grande diferença. Mas durante o tempo de ocupação deles no Nordeste, eles aplicaram uma política de liberdade religiosa para não entrarem em conflitos com os católicos que já moravam ali. Mas dependendo do número de holandeses que viessem para a colônia, ela poderia ser mais protestante do que católica com o passar do tempo. Mas isso depende muito se os holandeses realmente viriam para a colônia ou se continuariam mandando escravos ou pessoas de outros lugares para trabalhar ali. Isso depende muito. Mas se eles realmente ficassem divididos entre católicos e protestantes, isso talvez também pudesse gerar conflitos religiosos futuros. Mas na atualidade, acho que seria meio que dividido entre protestantes e católicos. A língua oficial da Nova Holanda era o holandês, obviamente, ou o neerlandês, além das línguas indígenas. Mas obviamente a maioria falava português. Com o passar dos anos e como as escolas ensinavam o holandês, ela passaria a ser a língua oficial e a língua falada pelo povo. O sotaque teria influências indígenas e portuguesas, tanto pelo fato do Brasil fazer fronteira com o país. O fato de falar holandês facilitaria muito no aprendizado da língua inglesa também, o que seria muito bom para o país nos dias atuais. O país seria bem diversificado, com indígenas, negros, brancos portugueses e holandeses, talvez indianos e javanenses, e obviamente a mistura entre eles. Sobre a independência, eu chuto que seria no século XX. Talvez pudesse ainda fazer parte do Reino dos Países Baixos como um país autônomo, mas eu acho que eles iriam declarar independência. Sobre se o país seria desenvolvido ou não, é difícil de saber. Eu acho que ele seria melhor do que o Nordeste atual, mas não acho que seria de primeiro mundo não, ou algo do gênero. Isso depende muito se o país se industrializou e quando isso aconteceu. Corrupção, etc. Se o país continuasse fazendo parte da Holanda até o século XX, por exemplo, ele teria que contar com uma boa vontade da Holanda de industrializar o local, algo que eu acho bem provável de acontecer. Agora, se eles declarassem independência no século XIX, por exemplo, investisse muito na industrialização e educação, e com o baixo nível de corrupção, daí eu chuto que ele poderia se desenvolver. A migração de pessoas entre a Nova Holanda e o Brasil também seria algo bem reduzido, mas dependendo do quão rico ou quão pobre o país fosse, isso poderia acontecer com mais frequência. Enfim, é isso. Como a ocupação durou pouco tempo, é difícil de imaginar com mais detalhes o que poderia ter realmente acontecido. Sem falar que os primeiros anos da colônia holandesa no Nordeste foi bem diferente das outras colônias holandesas. Isso me faz pensar que ela seria realmente bem diferente das outras colônias, como Suriname ou a Indonésia. Aqui estão alguns comentários de inscritos sobre esse assunto. Bom, lembrando que este vídeo é uma opinião minha sobre o que poderia ter acontecido. Se você pensa diferente, não se esqueça de deixar sua visão nos comentários. E a pergunta para um possível próximo vídeo é: e se o Império Romano nunca tivesse deixado de existir? Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Assim, como o cara perguntou agora, ele perguntou a opinião, né, de como seria essa tal Nova Holanda no Nordeste do Brasil. Então, que talvez seria assim um pouco melhor do que hoje em dia é o Nordeste, né? Porque realmente a Holanda hoje em dia é bem desenvolvido, é um país muito bom na Europa, faz parte da União Europeia. E se, como o cara falou, eu acredito sim na hipótese que ele falou, que se a Nova Holanda no Nordeste do Brasil tivesse se tornado independente no século XIX e nem no século XX, porque realmente, como ele falou, se dependesse da Holanda no século XX, não ia ter industrialização não iria ter industrialização, entendeu? Não ia ter, simplesmente não ia ter. Então o Brasil, a Nova Holanda não seria desenvolvida de jeito nenhum. Teria que
ter o processo de independência. Quando fosse finalizado o processo de independência, eles estivessem completamente livres da Holanda, como o Brasil ficou livre de Portugal lá em 1822, lá com Dom Pedro I, lá. Mas se a Nova Holanda tivesse ficado independente, talvez sim, se tivesse se industrializado, não tivesse tanta corrupção, porque, por si pessoal, não tem nenhum país no mundo que não tenha corrupção. Tem corrupção sim. Qualquer coisa, qualquer negócio que acontece no governo tem corrupção. Não tem como. Não tem um país no mundo que não tem um caso de corrupção. Não tem. E o Brasil é um dos campeões, velho, de corrupção. Pra você ver. Mas então, se a Nova Holanda não tivesse tanta corrupção, tivesse se industrializado, tudo, sei o que, tudo. Lembrando que o Brasil só começou a se industrializar nos anos 30, na época de Getúlio Vargas. Entendeu? Antes dele, não tinha industrialização. Na época, antes de Getúlio Vargas. O Brasil era um país completamente agrário. Agrário na República do Café com Leite. Só foi Vargas chegar, Getúlio Vargas assumiu o poder, que começou o processo de industrialização no Brasil. E antes o Brasil só era o quê? Era uma fazenda. O Brasil era só uma fazenda para o mundo. Fazia café, fazia soja, fazia leite, fazia carne de boi, isso aqui tudo. Era só isso. Era só isso. Só fez Vargas chegar que só veio o tal da industrialização do Brasil. Então imagina se a Nova Holanda não tivesse ficado dependente da Holanda ainda, no século XX. Não industrializar de jeito nenhum, não ia ficar desenvolvido. Por isso que eu digo, tem que se industrializar rápido, para poder ser bem desenvolvido, bem melhor do que hoje em dia o Nordeste do Brasil é. Com a Holanda, se fosse a Holanda no controle do Nordeste. Mas como a gente viu, eles foram expulsos. Se eu não me engano, agora eu vou acertar. 1654 foi o ano que eles foram expulsos. Pronto. Eu espero ter acertado agora o ano, entendeu? Beleza? E é isso, é a minha opinião. Eles podiam ser desenvolvidos sim, mas tinha que ter a boa vontade deles próprios de querer se tornar independente e de industrializar. Aí seria bem melhor do que hoje em dia. E também tinha que ter o apoio da população, logicamente. Porque se eles não tivessem apoio, como aconteceu no ano de 1654, eles seriam expulsos. Como aconteceu na vida real. Entendeu? Mas é só uma suposição. Pode acontecer de diversas formas diferentes, como você pode até pensar, pode ter sido de uma forma assim, outra forma ali, não sei o que, tudo. Eu dei a minha opinião. Por isso que eu digo. Deixa nos comentários a sua opinião. Como seria a Nova Holanda, na sua visão? Como seria a tal Nova Holanda? Se a Holanda não tivesse sido expulsa, tivesse apoio da população. E o que aconteceria? Tipo assim, fala tudo, religião, o povo, industrialização, independência, tudo. Pode falar tudo aí que você acha que poderia ter acontecido. Entendeu? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, né, foi meio longo, mas foi necessário. Eu gostei até de falar com vocês, falar um pouco sobre história, de como pode ter acontecido as coisas. Principalmente sobre a Nova Holanda, né, a influência que ela poderia ter tido se ela não tivesse sido expulsa do Nordeste brasileiro. Mas é isso. Muitos gostam da Holanda ter ficado um tempo no Nordeste do Brasil. E tem outros que não gostaram da ocupação holandesa no Nordeste. Normal. Tem gente que gosta mais da Holanda. E tem gente que vai gostar mais da ocupação portuguesa, que realmente ficou séculos e séculos e séculos aqui no Brasil, até 1822. E Dom Pedro declarou a independência ou morte no 7 de setembro. E já tá chegando, viu? 7 de setembro já tá chegando aí. Beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos por se inscreverem nesse canal. Se você é novo, se inscreva agora. Deixa o like. Entendeu? Compartilhe com seus amigos. Foi meio trabalhoso gravar esse vídeo, mas eu gosto de fazer esse conteúdo bom pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado também. Entendeu? Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Valeu!